Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa live dessa sexta-feira, que a gente vai abordar um assunto, né, que está super em alta. É uma live inspiradora, né, onde esse tema profundo, ele tem uma relação entre autoestima, confiança e prosperidade. A gente vai desvendar os elos entre esses aspectos e entender como a falta de autoestima e confiança pode ter um impacto tão profundo em nossa jornada em direção à prosperidade. Sabemos que a busca pela prosperidade abrange muito mais do que apenas o sucesso financeiro. Envolve alcançar nossos objetivos, desfrutar do bem-estar emocional, relacionamentos saudáveis e experimentar uma sensação de plenitude em todas as áreas da vida, né? E muita gente acaba confundindo isso. No entanto, muitas vezes nos deparamos com obstáculos internos que podem impedir o nosso progresso nessa jornada. Hoje a gente vai mergulhar nas raízes da autoestima e da autoconfiança, entender como elas se entrelaçam com as nossas crenças e percepções sobre a prosperidade e explorar maneiras práticas de fortalecer esses pilares para criar uma base sólida para o sucesso em todas as áreas. A autoestima e a confiança estão intrinsecamente ligadas ao nosso senso de merecimento também, a nossa capacidade de agir e nossa disposição para abrir as portas para novas oportunidades. Mas não é tão simples assim, né? Às vezes a gente precisa aí de um guia, uma ajuda até profissional, né, durante essa jornada. A falta de autoestima e confiança pode se manifestar de maneiras sutis, mas o seu impacto pode ser profundo e abrangente. Portanto, né, eu convido vocês também a se engajarem nessa conversa, mandar as dúvidas, né, escreverem aqui, compartilhar com a gente tanto agora como depois, né, que a live vai ficar salva, né, alguém que vocês sabem que pode contribuir, pode, né, mudar a vida dessa pessoa, porque também não é, às vezes, um assunto, né, que as pessoas conseguem discutir abertamente. Então, compartilha aqui com a gente, tá? Participem. E eu, né, vou chamar já já a nossa convidada. Enquanto isso, vocês podem compartilhando as suas experiências. Mas nós vamos fazer o quê, né? Descobrir também estratégias para cultivar essa autoestima saudável e a confiança necessária para desbloquear todo o potencial de prosperidade que merecemos. Quando construímos uma base sólida de autoestima e confiança, a gente está plantando, né, as sementes para essa prosperidade genuína e duradoura, né? Que também não é uma coisa que a gente alcança e depois perde, ou por um período a gente realmente consegue manter ela na nossa vida. Bom, a nossa convidada, gente, é muito especial, já trabalhou com 37 nacionalidades diferentes e entende, né, esses desafios muito bem, justamente por entender tanto o comportamento humano, ocupando cargos de liderança em empresas americanas, britânicas e irlandesas. A Ana Tabshouri será a nossa guia. Ela morou em 2 países diferentes também, trabalhou a bordo de um navio de cruzeiro por quase 3 anos. Vamos chamar a Ana aqui. E uma autoconfiança e prosperidade que a gente responde também as perguntas de vocês. Ai, ai. Olá, Tava virada a minha câmera. Ana! Oiê! Tudo bem? Tudo Boa bem, tarde. Carol? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Você seja muito bem-vinda. Obrigada, sejam todos bem-vindos aí nesse encontro super especial e obrigada pelo convite, Carol. Ah, imagina, você com certeza é uma mulher poderosa, né, que merece compartilhar aqui a tua experiência, tanto profissional como de vida. Tenho certeza que vai agregar para muita gente. Não sei se queres complementar alguma coisa da tua apresentação, se já queres partir para o bate-papo. Carol, não, foi ótima apresentação, maravilhosa tua introdução aí. Muito obrigada. Quero apenas dizer que eu não comecei a minha jornada com desenvolvimento pessoal, porque a gente vai se descobrindo ao longo do processo, né? Mas eu continuo estudando muito sobre o comportamento humano, sobre a mentalidade, sobre a mente das pessoas, né? Hoje eu estou finalizando uma formação aí em neurociência do comportamento, que traz uma abrangência bastante importante, né, sobre o nosso comportamento, a forma como a gente pensa, como a gente lida com as emoções, e tudo isso tem a ver
com o tema da nossa live de hoje. Ah, muito bem. A Ana hoje atua, né, como terapeuta, pessoal. Então, também depois, quem quiser saber mais, pode seguir o perfil dela. Ela também tem bastante conteúdo e com certeza ela consegue aprofundar aí com vocês. Bom, Ana, a gente está essa era, né, super tecnológica, todo mundo conectado aí, é rede social e novidade, né, surgindo a todo instante. Para a gente começar, eu queria saber, né, em que medida as redes sociais e a vida digital podem contribuir para a desconexão emocional, né? Como encontrar um equilíbrio saudável, que a gente sabe, né, que muita gente fica ali vivendo aquela vida paralela ou desejando a vida do outro, e isso afeta diretamente as nossas emoções. Demais, Carol, afeta demais, por dois motivos principais. O primeiro deles, de forma bastante fisiológica, né? As redes sociais, elas causam um vício, né? É uma liberação de dopamina excessiva no cérebro e ele sente que precisa cada vez mais daquilo e não existe um equilíbrio. Então, a pessoa fica viciada nas telas, independente se ela está vendo rede social ou alguma outra coisa. É um estímulo, é um super estímulo, né? Que não favorece realmente a saúde mental. E é muito importante tomar esse cuidado, porque nós precisamos da tecnologia, a gente está vivendo uma era digital importantíssima, né, para nosso desenvolvimento humano, inclusive, mas tudo que é exagerado não é positivo, né? Então, eu recomendo esse cuidado em primeiro lugar. Mas a segunda questão, que é bastante importante, assim, que a gente tem percebido muito, é realmente essa vida exposta, né? As pessoas acabam se expondo e outras pessoas consumindo essa exposição de forma negativa, porque ela não absorve essa exposição alheia de uma forma inspiradora. Na grande maioria das vezes, a pessoa absorve de uma forma comparativa. Então, ela se compara com o resultado dos outros, com o que os outros estão fazendo, e muito provavelmente nem sabem o que está por trás daquelas imagens, daqueles vídeos, né? E isso realmente mexe, né? Tem mexido com muitas pessoas. Assim, eu não são raros os eventos que as minhas clientes me trazem essa dificuldade de lidar com a rede social, né? Algumas se sentem muito ansiosas em função disso, né? Porque realmente aquele estímulo, né? Aquela falsa percepção de que a tua vida não está boa em função da vida do outro está também causando dificuldades emocionais nas pessoas. E muitas vezes são padrões inatingíveis, né? Fica ali vendo uma coisa, né, que parece normal, a gente sabe que ninguém vai ficar postando problema, né, ou situações ruins, e daí tu acaba absorvendo, é só isso aqui, é só o lado bom, tudo é lindo, e daí compara com a própria vida, que é a vida real, e aí vem a frustração, né? Mas tem um lado positivo disso, porque tem muita vida ali que é real e que foi construída. E é importante as pessoas começarem a avaliar esses perfis, né? Ou essas outras pessoas. Às vezes são pessoas que elas conhecem, inclusive, né? Porque acontece isso, tu acompanhar pessoas que tu conhece há bastante tempo e tu vê o crescimento e desenvolvimento dessas pessoas. Porque isso é possível, desde o momento que tu te conhece, e a gente vai falar sobre isso, é possível tu transformar a tua vida. Então, quando a gente está consumindo conteúdo na internet, né, é importante a gente ter esse filtro, mas esse filtro só é possível quando tu tem autoconhecimento, senão a tua base sempre vai ser comparação. E sempre vai ser sentimento de inferioridade, né? E que sirva de inspiração para melhoria e não uma coisa, né, que leva para um lado negativo, né? Sem dúvida. Ana, e como você define autoestima e amor próprio, né? Qual a diferença entre os dois? Então, eles são basicamente a mesma coisa, né? O amor próprio seria mais um sentimento e a autoestima talvez um comportamento, porque a autoestima, ela é aquela percepção que tu tem daquilo que tu faz, daquilo que tu é, o que tu é capaz de fazer, o que está dentro de ti, né? E o amor próprio é o sentimento de amor por si mesmo. Só que independente, né, de uma coisa ou de outra, tá muito difícil as pessoas conseguirem olhar para si, porque já é do ser humano, já é natural do ser humano não olhar para si, né?
os nossos olhos são para fora, né? A imagem que a gente vê é de fora, é externa. E o externo é apenas, vamos dizer assim, uma forma de demonstrar o interno. Então, tudo que chama a atenção nossa está nos chamando a atenção para algo que nós temos, né? Que existe dentro de nós. Haja visto que às vezes tem coisas que me chamam a atenção, não te chamam a atenção, né? Chamam a atenção para uns, não chamam para outros. Às vezes eu me ofendo com uma coisa e tu não te ofende, né? Ou eu fico feliz com uma coisa e tu não, porque cada um tem um ponto de partida, né? Um ponto de percepção de partida. Então, a partir disso, as pessoas já é natural do ser humano olhar para fora, né? E agora, com essa super exposição, né, na internet, está sendo mais difícil ainda para as pessoas se conectarem consigo mesmas, que é olhar para dentro, basicamente. Uhum. E quais são os sinais, né, que alguém está emocionalmente desconectado de si, assim? São inúmeros sinais, tá, Carol? Que pode ser do mais básico até o mais profundo, tá? Mas alguns, assim, que a gente, vamos dizer assim, bem cotidianos, né? A ansiedade, a insegurança, a depressão, a irritabilidade, né? A emoção, a pessoas que se emocionam muito facilmente, são sinais de que tu não conhece a ti mesmo. O sentimento de incapacidade constante, né? Pessoas que ficam às vezes frenéticas atrás de estudo, atrás de formações e de capacitações, uma atrás da outra, não aproveitam aquilo que sabem, estão constantemente buscando mais, é nítido que ela está se comparando com alguém. Ela não percebe, mas é uma desconexão, porque todo momento que tu não consegue avaliar aquilo que tu faz e aquilo que tu é, de forma concisa, de forma racional, tu tá desconectada, tu tá apresentando algum tipo de desconexão. E isso é, de uma certa forma, comum, embora não seja normal, é comum, né? É muito comum, mas é um caminhar, né? A gente, quando vai se tornando um pouco mais velho, um pouco mais maduro, a gente vai percebendo quem nós somos de uma outra forma, de uma forma também mais amorosa, mais generosa, né? Mais compassiva. E esse olhar para dentro, esse olhar interno, de fato, ele é fundamental para essa reconexão. É quando tu olha nos teus próprios olhos, com amorosidade, com, sabe, com perdão. Isso transforma o teu sentimento interno. Uhum. E é engraçado, né, Ana, que também tem os estereótipos, né? Esses dias alguém comentou comigo assim, ai, porque capaz que eu tô com depressão, porque, tipo, a pessoa depressiva fica lá deitada na cama, tal, não consegue fazer nada, né, ou tomando remédio. Aí eu expliquei, olha, não é bem assim isso, né? É uma crença que a gente tem. Às vezes a pessoa trabalha, mas trabalha à base de remédio, porque, né, tem que viver e fica ali engolindo as emoções, mas tem a depressão, né? São graus diferentes, né? Para cada um, como tu falaste, vai refletir de uma maneira, né? E a depressão, ela tem algumas frentes diferentes também, né? Então, às vezes, ela surge em termos de né, proteínas cerebrais, de neurotransmissores, às vezes é de sentimentos, né, gerados, que também afetam, obviamente, né, o cérebro, mas vamos dizer assim, elas têm origens um pouco diferentes, então elas vão se manifestar. Às vezes a pessoa está se descuidando, e isso é uma forma, né, de depressão. Às vezes ela não está chorosa, né, demais, não está chorando muito, mas ela carrega uma tristeza profunda. E às vezes essa tristeza profunda, ela não vai se manifestar através das lágrimas ou de ficar na cama, mas ela vai se manifestar através de uma doença, né? Através de um órgão ali comprometido, né? Normalmente o pulmão é um sinal de tristeza. Então, a depressão, ela não, realmente, nada tem um estereótipo, porque cada pessoa é uma consciência diferente. Essa consciência, ela vai manifestar as suas dificuldades de formas diferentes, né? Nunca vai ser igual. É claro que existem, vamos dizer assim, sintomas e comportamentos comuns, né? Lógico, mas eu não sou a favor do estereótipo, eu sou a favor do 1 a 1, né? Da gente analisar individualmente cada caso para poder trazer informações mais precisas, né? Uhum.
Ana, e como a desconexão, né, consigo pode levar a esses distúrbios mentais e emocionais? Então, Carol, quando tu não tem noção, né? Quando tu não tem conhecimento de quem tu é, porque, como eu disse no início, a gente tem esse perfil natural, né, do ser humano de olhar para fora. Então, tu percebe que alguém é ciumento, que alguém é inseguro, que alguém é dominador, que alguém. Tu sempre se refere a alguém. Até tu te dar conta que tu mesmo é aquilo ali, às vezes tem pessoas que não se dão conta, elas morrem e não percebem quem elas são de verdade. Elas podem Uhum. perceber algumas coisas, algum comportamento, tipo, eu sou muito ansiosa, né? A gente vê assim, eu sou muito insegura. Comportamentos, assim, um pouco mais sutis. Mas, às vezes, tocar na ferida daquilo, assim, eu sinto isso de verdade, as pessoas não têm esse hábito. E só quando elas trabalham realmente no seu autodesenvolvimento é que elas vão perceber comportamentos e sentimentos negativos que elas têm. Culpa, vergonha, medo, né? Autoritarismo, dominação, impaciência, irritabilidade, né? Todos esses comportamentos revelam essa desconexão. Porque quando tu te conecta com a tua verdade absoluta, tu não precisa dominar ninguém, tu não precisa controlar ninguém, tu não precisa mandar em ninguém, tu não precisa ser grosseiro, tu não precisa ficar irritado, tu não precisa ficar ansioso. Tu não precisa de nada disso, tu tá tranquilo, né? Então, assim, tu assume, por exemplo, tem pessoas que são mais agitadas na sua forma de agir, de lidar com as coisas, de fazer as coisas. Outras são mais lentas, mas quando tu te conhece e te valoriza por aquilo, tu não te considera menos ou mais do que os outros por tu seres assim. Cada um tem o seu jeito. E essa autovalorização, ela é muito difícil. Requer realmente um trabalho de autoconhecimento profundo, que não para se vangloriar, mas para se valorizar. Porque não, o objetivo não é ser perfeito, o objetivo é ser consciente. Porque a partir do Uhum. momento em que tu estás consciente das suas dificuldades, tu consegue trabalhar em cima delas para torná-las o menos difícil possível. Elas não vão ser eliminadas, talvez, ou talvez sim, mas pelo menos tu vai equilibrar, tu vai conseguir viver tua vida, fazer tuas coisas, sem depender, né, ou ficar à mercê desses comportamentos e sentimentos negativos. Uhum. E tem aquilo também, né? Que o autoconhecimento também traz esse outro lado que é tu para de dar poder também às pessoas, né? De fulano fez isso que nem tu falou, eu me ofendi. Ou eu não gostei. Tu para de se importar porque tu entende que eu que tenho essa visão, o outro é ele, né? Não é comigo, e tudo acho que flui melhor, né? E a gente vê muito isso, né? O sofrimento das pessoas em função do que os outros fazem. Isso é Uhum. também comum, embora não seja normal, né? É comum, é geral, mas quando tu conhece mesmo a ti, tu sabe, quando alguém vem proferir palavras ofensivas, né, negativas a teu respeito, e tu sabe que tu tá confiante, tu simplesmente elimina aquilo, aquilo não entra no teu coração, né? Porque falando de uma forma mais espiritual, tudo que entra no teu coração vai te abalar. Então, uma dica que eu dou é que em alguma situação que tu esteja sofrendo hoje, de alguma forma, porque alguém falou alguma coisa, tu reflete sobre aquilo. Por que que aquilo me machucou tanto? Porque independente de quem vem, né, da onde saiu aquela mensagem, às vezes é porque a gente sente de pessoas próximas, né, pessoas que a gente não conhece, a gente realmente não dá muita bola ou dá menos atenção, né? Responde lá e deu. Mas pessoas mais próximas. Só que justamente as pessoas estão próximas da gente, que é para nos ajudar a gente a se desenvolver. Então, quando tu olha para dentro com carinho, com generosidade, tu vê assim, puxa, é verdade. A pessoa montou em cima de mim porque eu tô fraquejando, eu não tô me posicionando. Então tu Eu começa, deixei, né? Eu dei abertura. eu dei essa abertura, ela vai ter que lidar com isso na vida dela. E agora eu tenho que lidar com isso. Então a gente tem que olhar para dentro cada vez mais, se acolher, entender o que está acontecendo, o que a gente está sentindo para trabalhar isso. Uhum. E quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam ao desenvolver, né, uma autoestima saudável? Olha, primeiro que olhar para dentro não é fácil, porque tu vai ter que entender e admitir algumas coisas que tu achava que só os outros tinham.
Então, tu ter que admitir aquilo é assim, uau, né? Dá um sentimento assim, acho que é melhor eu parar por aqui, né? Mas não, é maravilhoso. Passando essa fase de reconhecimento, de admitir, né? De rendição, né? É uma fase que tu olha assim, tá, tudo bem, né? Vamos lá, vamos seguir, porque eu tô aqui nesse mundo para evoluir, né? A gente está aqui para crescer, para se desenvolver. A gente não está aqui para parar de trabalhar aos 40 anos e ficar tomando sol na praia. Ninguém veio aqui passear, ninguém, né? Mesmo as madames, elas têm que ter alguma contribuição para o planeta, Para a né? sociedade, né? Para a sociedade, exatamente, né? E a gente vê muitas, né, que trabalham realmente socialmente, né? Isso é maravilhoso, porque a gente veio aqui para se desenvolver, para desafiar os nossos medos, as nossas incapacidades, as nossas dificuldades, né? A gente veio para cá para ultrapassar tudo isso. Então, embora seja desafiador às vezes, né, é fundamental que tu insista no processo, que às vezes pode demorar mais tempo ou menos, né, dependendo de quem está acompanhando, de como está sendo esse processo, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Mas é fundamental tu ter essa percepção de continuar, de ok, tá doendo, é ruim olhar para dentro, é ruim admitir algumas coisas, mas ok, eu preciso ultrapassar isso aí para ir para o próximo nível que eu desejo, né? Uhum. Agora, Então, uma coisa que eu adoro, Ana, desculpa, queres complementar alguma não, coisa? É, que é a prática, né, do mindfulness, da atenção plena, como que ela pode também auxiliar, né, na prevenção já, porque também às vezes muita gente tem a ideia de que eu só vou meditar, eu só vou buscar também alguma coisa quando já precisa tratar, né? é. Mas às vezes dá para prevenir e começar antes ou quando a pessoa tá saudável também, né? Na verdade, assim, ó, eu recomendo, porque tem pessoas que têm muito tabu também com relação à meditação, né? E ok, tu não Uhum, precisa ficar lá meditando, porque também não adianta nada tu meditar por um tempão e tu não entrar em ação. Então não adianta. A questão é tu realmente tomar consciência das coisas. Então, o que eu recomendo, que para mim foi um exercício incrível e continua sendo, porque eu acho que enquanto a gente está no mundo a gente tem que continuar fazendo, quando uma situação que te irrita, te machuca, qualquer situação assim que te tira um pouquinho do eixo acontecer, tu para e pensa e reflete, da onde vem isso? De onde vem essa raiva? De onde vem esse sentimento? Porque às vezes esse sentimento é um sentimento que está se repetindo, que ele aconteceu lá quando tu era bem menor. E tu experienciou um sentimento muito forte, muito difícil, né? Um trauma. Porque o trauma, ele não é necessariamente algo assim absurdamente grave. Às vezes é um castigo, uma frase, uma chinelada de alguém que era referência, enfim, né? Não precisa ser algo extremamente, mas aquilo de alguma forma marcou. E tu vai repetindo aquele sentimento. Então, quando tu para pensar e tenta imaginar por que eu me sinto assim? Porque o grande lance é tu descobrir por que tu te sente assim, não por que o outro fez. Por que o outro fez, tu vai descobrir e deixa ele com os problemas dele. O problema é por que eu me senti assim, porque tudo é em função do que a gente sente, não do que os outros fazem, né? uhum. Então, atenção plena é tu, em todos os momentos que existe algum desconforto, é tu pensar por que eu tô me sentindo assim? De onde vem esse sentimento? O que isso representa? Né? E aí, quando eu falo isso, não é para dizer assim, ó, o outro não fez nada, ele não é culpado, ele é inocente, não é isso. Porque às vezes a gente vive relacionamentos abusivos, né? No trabalho, relação afetiva, família, e não é legal tu viver um relacionamento que tu te sinta desrespeitada. Tu não precisa te sentir desrespeitada, mas tu precisa recuperar tua paz. Então, tu pode não conviver com aquele relacionamento que está sendo tóxico para ti, porque aquela pessoa não está sabendo lidar com suas emoções, está extrapolando as coisas. Porém, tu precisa avaliar o que tu sente, como tu sente, para que tu fique em paz. Que é a grande chave, né? A gente buscar nossa paz interior, porque senão a vida fica muito pesada, né? Muito pesada. Uhum.
Uhum. E quais são as práticas, né, diárias que podem ajudar a fortalecer a autoestima e o amor próprio que a gente também, né, com ações simples, às vezes pode começar a incorporar isso no dia a dia? Muito simples. Olha, eu vou te dizer assim, ó, eu vou falar por experiência própria, porque eu parto do princípio que eu não posso dar conselho, eu não posso falar nada se eu não tiver passado por isso, tá? Eu sou assim. Então, tudo que eu aplico nas minhas clientes, todas as técnicas eu passei por elas, eu vivi tudo que eu passo, né? Então, essa que eu vou falar para vocês, eu faço. E se eu não faço, eu já fiz bastante, tá? Mas assim, uma que eu amo é escrever. Escrever num caderno, tá? Tu ter teu Uhum. caderninho ali, teu diário, na verdade eu tenho vários. Eu tenho uns que é rascunho, onde eu tô, se eu tenho oportunidade, eu escrevo. Eu já não tenho mais um, né? Eu escrevo lá. Escrever, sabe, porque o papel aceita tudo. Então, tu colocar pra fora, porque às vezes tu não pode falar o que tu gostaria, por algum motivo, né? Então, tu escreve, escreve, escreve. Aquilo ali é muito legal, porque depois que tu escreve, tu bota pra fora, às vezes tu chora. Quando tu lê de novo, tu fala, nossa, que besta. Gente, eu passei tantas horas em função disso, que besta, É engraçado. né? É bem engraçado, tipo, mas é muito bom, porque daí tu vê assim, nossa, eu sou muito melhor que isso, eu não vou ficar perdendo minha Ou, ai, que paciência, bom que sabe? passou, né? Que bom Tipo, que foi. passou, não, deu, né? Aham. Isso é muito legal, mas tem uma outra prática que ela parece ser, eu sei que muita gente não leva a sério, mas ela é transformadora, que é o diário da gratidão. Eu tenho um pote, eu até deixei separado aqui. Ai, eu já fiz o pote, eu tenho um vídeo no canal, porque é bem engraçado, tá? Posso até testemunhar que, cara, o ano que eu fiz, acho que foi 2019, tá? Foi sensacional. E eu já contei aqui também, Ana, eu colocava assim, ó, porque às vezes as pessoas também ficam, né? Ai, mas eu vou agradecer o quê? Né? Tem que ser uma coisa muito extraordinária. Ai, eu tenho uma casa maravilhosa, um carro tal, não sei o quê, eu só penso no material. Eu escrevia, obrigada pelas minhas pernas, botava no potinho. E aí eu me desafiava todo dia colocar uma frase, ou né? Ah, qual é aquele motivo de agradecer hoje? Pelos meus sobrinhos. Ah, porque hoje eu conheci um lugar novo, né? Aí ia mixando assim, mas tudo coisa simples. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi o potinho da Não, gratidão. ele tem que fazer sempre. Hoje eu tenho no meu celular. Hoje eu não, Uhum. porque daí é onde eu, né, sei lá. Mas como eu disse, eu tenho caderno por todo lado, eu tenho papel por todo lado. Onde eu vou, eu tenho, Tá que eu nem eu, anoto, eu tenho meus então. post-its, eu anoto assim. Então, ou, né, depois tu te acostuma, tu já é mental assim. Nossa, Uhum. obrigada por isso. Nossa, obrigada por isso. Que incrível. Porque tudo é uma oportunidade de crescimento e tudo que acontece é uma oportunidade de tu te conectar com Deus mais do que tu te afastar dele. Uhum. E, e quando tu reconhece aquilo, tipo assim, nossa, Deus, obrigada por eu ter conseguido responder aquele e-mail hoje bem tranquila, obrigada por eu não ter sofrido hoje um negócio não sei o quê, obrigada por eu ter conseguido conversar com essa pessoa, obrigada por eu ter conseguido, sei lá, ir no supermercado, coisas assim, ó. Gente, se tu parar para pensar, todo mundo tem 50 motivos para agradecer todos os dias. A Uhum. gente é que não reconhece isso. E aí, essa falta de reconhecimento é que também mata tudo. Porque quando tu tem essa capacidade de reconhecer assim, puxa, eu consegui fazer isso. Tá, às vezes tu tá planejado fazer 5 coisas importantes no dia e no fim tu consegue fazer 3. Tem pessoas que morrem porque conseguiram fazer só 3. Mas quando tu tem esse hábito da gratidão, dizer eu consegui fazer essas 3, tu traz aquilo para consciência, a tua mente ela já brilha, sabe? Tu estimula o teu corpo a produzir neurotransmissores positivos que vão trabalhar em todas as células do teu corpo nesse sentimento positivo. E isso ajuda muito na recuperação da tua autoestima. Muito. Uhum. Não é um exercício banal, viu? Não é. Ele é muito poderoso. Muito. Nossa, obrigada por ter recebido um beijo do meu filho. Obrigada por eu ter conseguido fazer tal coisa. Obrigada por eu ter me sentido bonita hoje, com a roupa que eu escolhi, com a maquiagem que eu escolhi, sabe? Enfim, todo mundo tem. Ou às vezes até, né, tipo assim, obrigada porque hoje foi um dia tranquilo, não precisa nem ter nada extraordinário, mas não Exatamente, deu nada errado, né? exatamente. É isso, né? Eu de manhã eu gosto sempre de agradecer muito por eu ter tido a chance de acordar.
Porque isso também parece banal e não é. Não é nem um pouco banal tu acordar de uma noite de sono, tá? Não é banal. É mega importante, porque durante a noite de sono acontecem várias coisas que a gente não sabe. E aí, quando tu acorda já agradecendo, tu já acorda com uma outra, né? Uma outra energia. E a outra coisa que eu também acho legal, gente, é assim, ó, tu olhar no espelho, mas olhar nos olhos. Olhar nos teus olhos. Olha, eu já gravei vídeo chorando, que eu não mandei pra ninguém, lógico, né? Inclusive eu até deletei já. Mas durante um tempo ele ficou no meu rolo de câmera. Eu tirei foto já, chorando, do tipo assim, pega leve, criatura, calma. Pra que ser tão assim, né? Para de ser isso, Se né? cobrar Para de tanto. chicotear, de se cobrar tanto. Então, eu já fiz isso. E de se olhar no espelho, mas olhar nos olhos, assim, olha bem pertinho no espelho do banheiro, assim. Não precisa ninguém estar olhando, não precisa dar show. Só olha e conversa contigo mesmo. Ana, por que que tu fez tal coisa? Por que que tu não conseguiu? Ou por que que tu tá enrolando? Por que que tu tá procrastinando com isso? Por que que tá tão difícil fazer isso? Vai, criatura. Então fala como se tu tivesse tu dando conselho para alguém que tu ama. Porque a pessoa que tu mais ama tem que ser aquela que tá lá do outro lado do espelho. Tem que ser. Uhum. Muito bom. Inclusive, eu fiz um curso, né, que ela aborda assim, um pouco a questão da neurociência e tinha um exercício do espelho já no primeiro É? dia, né? Ela pediu para todo mundo ir e há quanto tempo tu não se olha, há quanto tempo tu não se elogia. Tinha pessoas que não conseguiam. Era Não muito conseguia. engraçado, É, né? De tipo, né, exatamente. nem se elogiasse, ai, obrigada, porque eu sou bonita, sou saudável, sou perfeita, né? Pessoal cheio de trauma, enfim, cada um com a sua história. Mas assim, nossa, aí tu vê realmente ali como é difícil da pessoa se encarar e se autoconhecer, né? Eu É achei difícil. muito legal esse exercício. É Fica difícil, aí a porque dica pessoal. não, e existem gatilhos, né, que são criados a partir de uma. Quando a gente é criança, o nosso cérebro está em desenvolvimento ainda, né? Ele só fica perfeitamente completo a partir dos 22, 23, até os 28 anos, o cérebro ainda está se desenvolvendo. Então, tu imagina, a gente começa a ter noção da gente mesmo a partir dessa idade, embora antes a gente ache que somos assim, E né? sabe tudo. Sabe tudo, mas nada como a maturidade. E isso é fisiológico, além de tudo, não é só, né, mental, assim, no tipo, né, por isso que falam muito depois dos 40, porque realmente existe uma transição ali, né, no nosso ser. E esse reconhecimento, esses gatilhos que eu quero dizer que surgem lá nessa fase infantil, é em busca sempre de amor, de reconhecimento. Então as pessoas criam estratégias de sobrevivência na sua mente e lidam com isso. E por isso elas não conseguem se olhar no espelho, porque elas não admitem. Elas olham para fora, elas querem ajudar todo mundo, elas querem fazer tudo por todo mundo, mas elas não admitem receber. E por aí vai, né? Seria assunto aí para uma noite inteira de conversa sobre esses gatilhos. E é por isso que é tão importante tu encarar o espelho o quanto é. É verdade. E acho que tem outro lado também, né, Ana? Às vezes a gente, espera, cria uma expectativa, eu queria que fulano me ajudasse, eu tô aqui com essa situação meu, e a pessoa agiu assim, só que depois, né, tu para pra pensar, gente, talvez ela não consiga fazer nem pra ela, porque ela não se enxerga. Não, Então, como é que ela não vai se fazer enxerga. pro outro algo que ela não faz por ela mesma, né? E aí tu tira Não, aquela expectativa. também. Que Uhum. expectativa não é saudável em nenhum momento, né? Mas É. assim, é legal porque eu, por exemplo, sou mãe, né? E eu sou mãe de dois. E esse exercício foi muito legal porque tu se olhar com acolhimento para aquele corpo ali que está carregando duas vidas, né? E antes não era, antes era um corpo de quem não tinha compromisso, só tinha trabalho, né? Estudo, enfim, tinha tempo de ir pra academia, ficava lá bastante, tal, tal, tal. E hoje, eles são muito pequenos, eu tenho que cuidar deles. Então, a prioridade são eles, né? Uhum. Comida, alimentação, enfim, tudo. E aí a gente acaba se descuidando. Mas quando tu olha com um pouco mais de carinho por isso, tu também não te cobra tanto e não relaxa. Porque não é uma questão de relaxar, é uma questão apenas de acolher, sabe? Tá bom, tá tudo bem, eu vou retomar em seguida, né? Para mim isso é suave, mas eu sei que tem muita gente que se cobra demais e às vezes não curte o que tá ali para ser curtido, né? Uhum.
E a autocompaixão, né? Ela está relacionada com a construção da autoestima. Como que a gente pode também praticar na nossa vida? Nossa, demais, demais. Porque uma das coisas que abalam a nossa autoestima e dificultam, né, esse processo de reconhecimento, de autoamor, é a autopunição, é a culpa, né? O sentimento de culpa, ele é realmente assim ele é um veneno, né? Pro corpo, pra mente, pras emoções. Então, tu te perdoar, porque esse perdão, às vezes, a gente se sente. A gente estava falando antes, né, daquilo que acontece com a gente. Às vezes o nosso sofrimento, às vezes não, sempre o nosso sofrimento diante de uma situação é uma culpa que a gente carrega, não é o que o outro fez, é aquilo que a gente não conseguiu fazer com a gente mesmo. Então, quando alguém te ofende, né, inesperadamente, alguém vai lá e gospe fogo em cima de ti, que é o fogo que a pessoa tem dentro dela, e tu não consegue se defender, tu fica se culpando por aquilo. Por que que eu deixei aquilo? Isso é inconsciente muitas vezes, tá? E a pessoa fica sofrendo com aquela situação muito mais pela forma como ela captou aquilo do que o que as pessoas falaram, porque de uma forma consciente, tu sabe que cada um dá aquilo que tem. Então, se eu sou uma pessoa amargurada, eu vou só vou te colocar, né, coisa ruim para fora. Mas quando a gente não consegue se defender, a gente gera também esse sentimento de culpa e não consegue se perdoar. E esse não auto-perdão é que, essa falta de autocompaixão é que dificulta muita coisa, inclusive. E que causa distúrbios emocionais nas pessoas, né? A gente precisa se acostumar a se perdoar. Eu gosto muito, muito, muito de usar o Ho'oponopono, que é uma técnica, né? É uma técnica muito poderosa, muito poderosa. Então, inclusive no mindfulness, quando a gente se dá conta que alguma coisa está ali nos incomodando, a gente fazer o Ho'oponopono é muito legal. E tu fazer o Ho'oponopono com esse intuito de auto-perdão, né? Eu desejo me perdoar, eu desejo suavizar o sentimento de culpa que eu carrego. Tu vai fazendo, e é pra já que tu te sente melhor. Uhum. E no E quais caderno são de assim? gratidão, desculpa, Carol, mas é Não, legal pode tu falar. colocar no caderno de gratidão também. Obrigada por eu ter tido essa oportunidade, porque isso me fortaleceu. Isso me ensinou tal coisa. Isso é autocompaixão também. Ah, eu ia te perguntar, Ana, tu faz as afirmações positivas também no caderno? Também, também. Eu faço no caderno no espelho. Ah, que são essas, né, que a gente estava comentando. Aham. É, no espelho eu também gosto de fazer. Nossa, como tu tá bem hoje, como tu, né? Essa roupa ficou boa pra ti. E tu vai te acolhendo. Nossa, é E é outra. engraçado também, que nem eu postei aqui esses dias, esse negócio, né, de energia, do universo devolver e tal. Tudo bem, tem pessoas que não acreditam, mas eu falei, não é questão de acreditar ou não, né? Tá ali, vai acontecer. Então a pessoa só vai perder se ela duvidar e não acreditar e não fazer, né? Então, quanto antes, Porque né, tu jogar o o que tu quer universo não receber. depende. O universo não depende das É, crenças das pessoas. Ele é do jeito que é. né? E as coisas, eu gosto de usar, até gravei um vídeo, eu acho que eu não postei ele ainda no meu YouTube, mas eu gravei um vídeo sobre isso. É como se a gente como se a gente fosse todos um pote de argila. Até usei a argila como exemplo, que foi a única coisa que passou pela minha cabeça na hora. Mas é como se o universo, o mundo, o planeta, os 7 bilhões, 8 bilhões de habitantes, né? Agora foi para 8 bilhões, né? Foi para 8. Se a gente, é, se a gente, é como se a gente fizesse parte de pensa uma bacia assim, cheia de argila, mole. E nós somos assim, pensa um palito que tu coloca para dentro e sai aquele palito cheio de argila. Cada um de nós é aquele palito, ou seja, a nossa composição é argila de todo mundo, a minha, a tua, todo mundo. Claro que tem alguns palitos mais próximos uns dos outros, outros lá, mas de alguma forma todo mundo está conectado. Então, quanto mais tu intoxicar aquela argila, tu vai intoxicar pessoas, mas tu também vai te intoxicar. Então não faz sentido, né? E se a pessoa não, se ela não acredita em energia, realmente ela está muito, muito, muito materialista. Ela não está entendendo que a vida não é física. Exato. Quanto mais tempo ela demorar, mais ela vai sofrer. Mais ela
vai sofrer. E é engraçado por isso também que ele é autoajustável, né? Então, se tu ficar aqui parada um mês sentada, enfim, vamos supor, comendo e tomando água, mas o resto vai acontecer, né? Tipo, ele É, vai se autorregular. Então, é uma coisa nítida, assim, né? Realmente dá para sentir. é. E quais são os sinais de que alguém está enfrentando, né, um problema de autoestima baixa, que nem tu comentaste, tem vários, mas como que a gente às vezes pode dar apoio para uma pessoa, né, que tu vê que tá ali, pô, podia estar, né, super mais para frente, ou vivendo outras coisas, e às vezes tá ali ou amarrada num trauma, ou no passado, né, fica ali sofrendo. Tens alguma dica especial Então, além da terapia? então, Carol, é assim, ó, nós somos muito individuais, né? Cada ser é um ser. Então, eu, até como terapeuta, eu procuro trazer um conteúdo em que as pessoas reflitam e tal, mas como eu te disse, assim, ó, quando tu não tá consciente ainda, é difícil tu entender que tu precisa de alguma coisa. Então, eu olho para fora, eu percebo, puxa, aquela pessoa, se ela se reconhecer, ela vai voar. Ela tá subestimando a capacidade dela. A gente olha e vê isso às vezes. Mas a consciência dela é que vai dar o tempo para ela. E a vida vai se encarregar de desafiar ela. Então, aquelas pessoas que não aceitam os desafios da vida, que se vitimizam, que reclamam, que ficam resmungando, que ficam se contaminando, inclusive, né, emocionalmente, ou que torram todo o dinheiro, se sabotam, comem demais, enfim. As pessoas que estão brigando com relação aos estímulos da vida para que elas se desafiem, elas precisam perceber isso, porque não tem como. Muitas vezes tu vai dar um conselho na melhor das hipóteses, a pessoa não está com aquela consciência, ela não vai adiantar, ela não vai mudar, entendeu? A gente não consegue mudar. Agora, o fato da gente se transformar perto delas faz com que desperte nelas a vontade de buscar também. Então, a melhor coisa é sempre servir de inspiração para as pessoas, se colocar como seres de luz na vida das pessoas, né? Trazer um acalento, trazer um aconchego, trazer. Fulana, tu é tão maravilhosa, trazer elogios, né? Tu é tão boa nisso. O que que tu acha, né? Trazer de uma forma assim muito amistosa, né? Não trazendo, não levantando coisas negativas sobre ela, porque se ela não estiver consciente que ela precisa de ajuda, ela não vai aceitar aquilo. E quando ela se sente importante, se sente estimulada, se sente elogiada, é mais possível que ela, opa, acho que ela tem razão, sabe? Uhum, uhum. E como a mentalidade de escassez, Ana, pode afetar a nossa prosperidade e bem-estar emocional? Totalmente, totalmente. Porque é que hoje a gente ouve falar isso muito mais do que a gente ouviu quando era criança, né, Carol? Isso não era um assunto que a gente conhecia, nossos pais não têm conhecimento sobre isso. Então, hoje, alguns têm, enfim, porque né, acabaram se conectando com esse conteúdo, mas não era uma coisa que as pessoas entendiam que tudo era farto no universo, e tudo de fato é farto no universo, né? E a escassez, ela vem de um medo constante da falta, de qualquer coisa, né? É falta de comida, falta de dinheiro, falta de pessoas, falta de carinho, falta de roupa, falta de tudo. É um medo constante da falta, né? E nós somos, frutos, né, de gerações que sofreram muitas faltas. Então, o fato de nós termos conhecimento hoje que não existem essas faltas, que elas é possível que a gente conheça realmente o funcionamento do universo para não ter esse sentimento de falta, porque o sentimento de falta ele vai trazer mais falta. O universo ele te dá aquilo que tu sente, aquilo que tu percebe. Então, se tu reclama, tu vai ter mais motivo para reclamar. Se tu elogia, tu vai ter mais motivos para elogiar. Então, se tu agradece, tu vai ter mais motivo para agradecer. Se tu reclama, tu vai ter mais motivo para reclamar. Só que isso é um conhecimento que não fazia parte da humanidade, inclusive porque isso é muito libertador, né? E aí, tu manter as pessoas presas é mais, como que eu vou dizer assim, é melhor, né? Porque tu mantém as pessoas reféns, o poder é maior sobre elas. Uhum, Então, hoje uhum. a gente tem acesso a esse tipo de conhecimento e a mentalidade
escassez realmente ela é muito nociva, porque tu tem medo de criar, tu tem medo de se desafiar, tu tem medo de fazer, tu tem medo de investir, porque esse sentimento de falta ele está intrínseco ali, né? E isso é uma mudança de mentalidade, isso é uma mudança de consciência, de estado de consciência, totalmente. E as nossas crenças sobre dinheiro e sucesso também podem impactar a nossa vida, né? Que nem tu comentasse, antigamente não tinha nem tanta informação, né, fácil. Hoje a gente abre a internet ali tem 1001 opções, né? Tá na palma da mão, literalmente. E às vezes também essas crenças, né, lá de trás, que nem tu comentasse, né? Por exemplo, os meus avós, vieram, né? A gente sabe, fugiram da guerra, passaram fome, tiveram dificuldade. Então, os nossos pais cresceram com esse medo e não tinham a informação, né? E aquilo, querendo ou não, foi passado pra gente, né? Então, como que isso também influencia na nossa jornada? Influencia muito, mas quando tu tá conectada, quando tu te conhece, por exemplo, assim, tu consegue te olhar no espelho e ver assim, olha, eu fiz tal formação, eu tenho tal experiência, eu não fiz formação nenhuma, mas eu trabalho desde os meus 12 anos, eu sei lidar com pessoas, ou eu sei cozinhar, ou eu sei fazer tal coisa, ou eu sei fazer tal coisa. Tu começa a perceber a abundância que existe dentro de ti, porque as pessoas, elas estão muito... as crenças limitantes, né, as crenças de escassez, elas estão muito ligadas, inclusive, nessa comparação, né, porque o rico, naquela época, ele era o personagem da novela, o personagem do filme, eles eram magnatas, não existia uma professora rica, não existia, né, uma dona de casa rica, não existia um pintor rico, não existia. Então, claro que a consciência do indivíduo é que vai trazer essa capacidade de gerar riqueza, né? Quando ele se conecta, quando a pessoa se conhece, ela consegue entender qual é a sua capacidade de gerar riqueza, porque todo mundo tem. E aí tu elimina os teus sabotadores, tu elimina o que faz com que tu não consiga multiplicar, o que faz com que tu não consiga ganhar. Tudo isso tem a ver com o teu autoconhecimento, o teu autodesenvolvimento. Então, aquilo que tu acredita, tu vai manifestar de alguma forma. Então, se tu acredita que tu não é capaz, tu não vai te entregar por um trabalho no teu ápice de potencial. Tu vai fazer menos, porque tu tem que provar para ti mesmo aquilo que tu acredita. Então, com certeza a crença que tu carrega, ela é muito, se ela for limitante, porque existem crenças que são capacitadoras, né? Se for uma crença limitante, ela vai te manter na escassez. Ela vai ser contra a tua prosperidade e a tua autoestima. Porque não é... E isso é muito legal, Carol, e eu falo assim, com muita propriedade, tá? Tu enxergar de onde vem essas crenças e dizer assim, não é que eu não posso ganhar, é que eu não tô sabendo fazer isso. Ou eu não tô dedicando o tempo possível, porque o nosso espírito, tá? O nosso ser interior, ele quer desafio, ele quer constante trabalho. Ele não quer, agora eu vou descansar, agora eu tô com sono, agora eu vou fazer compras, agora eu vou... Não, ele quer trabalho, ele quer desafio. E é ele que vai... E a crença, a determinação, a crença de que tu é capaz vai te fazer ser mais determinada. Menos procrastinadora, menos gastadora, menos acumuladora. Tem? É bem interessante, né? E quais são os passos iniciais para a gente começar a cultivar essa mentalidade de abundância e prosperidade? Achei muito interessante que tu falou das crenças capacitadoras, né? Porque a gente ouve muito falar na limitante. Quais são aí as capacitadoras que vão levar a gente para esse caminho? Bom, primeiro, o exercício da gratidão, de novo, tá? Eu agradeço por ter me formado, eu agradeço por ter feito tal curso que me trouxe tal capacitação, eu agradeço por conseguir lidar com tal XYZ situação, e eu agradeço pela minha capacidade de me comunicar, ou se é uma pessoa que... eu agradeço pela minha capacidade de saber lidar com dados e informações. Eu mesmo, não, para ler assim 1 milhão de coisas, eu não consigo. Então, eu tenho as minhas capacidades, né? E tu tem as suas, e o outro tem o outro, Então, assim, eu agradeço a minha capacidade analítica muito boa, né?
Porque tu começa a te conectar com aquilo que tu tem de bom. E aquilo que tu tem de bom é aquilo que tu precisa exercitar, exercer e colocar a serviço das pessoas, a serviço da humanidade, né? E daí quando tu coloca essa energia naquilo que tu sabe fazer, coloca essa energia de entregar aquilo, porque tu veio aqui entregar, sabe? A gente não veio passear, a gente veio aqui entregar o nosso melhor. Então, descobrir qual é o nosso melhor, colocar a serviço das pessoas, tu vai ser remunerado por isso, tu vai ser recompensado por isso. E aí tu não tem medo. Medo de quê? Não existe medo, entende? Mas isso é uma consciência elevada, é uma autoconsciência elevada e é aquela consciência mesmo, sabe? Tipo, é tu manter a tua atenção plena para aquilo que tu tá fazendo, aquilo que tu tá pensando. Porque senão, tu entra numa entropia cerebral que nada mais é do que uma desorganização de pensamentos. É uma desorganização de pensamentos e pior, pensamentos negativos. Eles dominam a tua mente. Então, assim, controlar a mente todos os segundos é fundamental para tu sair desse sentimento de escassez. É fundamental. E é difícil. É mega difícil. Mas é a única saída, é a única forma. E exige treino, né? Exige uma prática constante ali. A gratidão, né, como tu falaste, pode nos ajudar a atrair mais abundância também, Ana, que acho que ali a gente comentou um pouco, não sei se queres comentar, que também tem isso, né, que a gratidão abre portas, e às vezes a pessoa fica, e no começo parece tolo, né, eu vou fazer aqui automático, eu vou agradecer a luz, a água, parece uma coisa meio que, nada a ver, né? Mas aí ali com a prática, passa uns dias, se torna um hábito e realmente passa a ser natural, né? Mas até instalar o hábito, a gente sabe que leva um tempinho. Então, como também, né, isso que nem tu falou, se eu agradeço, vou receber mais formas do universo de agradecer, né? Como que ela também trabalha essa questão aí de abrir as portas, né? E tornar a vida mais leve. É porque, na verdade, como a gente estava falando antes de energia, né? Tudo no universo é energia, vibração e frequência. Tudo, independente se tu acredita ou não, tá? É assim que é. Não tem o que fazer. É o Já mais caiu aqui. a dois, não tem. Já caiu aqui, então usufrui. Sabendo disso, existem níveis de energia, né? Energia baixa, energia alta, energia que aumenta, energia que vai aumentando. Então, a energia, ela é uma frequência, ela cria um campo energético, né? Um campo eletromagnético que é uma frequência, né? Aquilo emite um sinal. Então, quando tu vê que tu tá atraindo, né, pessoas que trabalham contigo que roubam, pequenos incidentes, conflito, né, coisas ruins, a tua energia está baixa. Ponto. É a tua frequência Doença, que está baixa. Né? Doença. É a tua energia que está baixa, a tua frequência que está baixa, por isso que tu está atraindo essas coisas. Como que tu sai dessa energia? Expandindo a tua consciência, expandindo, primeiro lugar, assumindo, né? Entrando em estado de rendição, me rendo, tá? Eu tô assim, realmente, eu ia usar uma expressão aqui, mas era não tá legal, não posso usar. Não tá legal. Não tá bom o negócio. Então, peraí. Tá no meu poder mudar isso, tá? Não adianta ficar chorando, eu tenho que, no meu poder. O que eu vou fazer? Eu vou intensificar minhas orações, sim. Eu vou agradecer por eu ter me dado conta disso, porque o fato de tu te dar conta realmente já muda tudo. Tá? Me dei conta que tem alguma coisa. Eu não sei por que eu tô criando esse sentimento negativo, mas eu já me dei conta que eu tô, então beleza. Aí tu vai agradecendo por isso. E tu vai elevando a tua frequência, tu vai elevando a tua energia. E essa elevação de energia vai te distanciando das coisas negativas. E é por isso que as tuas portas vão abrindo. Porque à medida que tu vai elevando a tua energia, tu vai elevando a tua consciência, que a tua frequência vai melhorando, tu vai atraindo situações melhores. Tu vai atrair. E o universo, tudo é uma sincronicidade, né? Então ele vai te dar aquilo. As pessoas têm muita até porque existe muito vídeo, né, falando sobre isso também na internet e tal. Tem muita mania de condicionar isso a ganhar dinheiro. Uhum. Mas, gente,
uma conexão que tu faz, uma amizade nova, uma pessoa que tu conhece, que leva o teu trabalho para um outro lugar, isso tudo são portas abertas, que pode gerar dinheiro, sim, mas as pessoas vinculam demais, e o dinheiro é uma energia que vem daquilo, da energia que tu coloca a serviço do universo, ele te recompensa. E é através dessas oportunidades, através dessas sincronicidades. Então, quanto mais tu elevar a tua consciência, elevar a tua energia, mais coisas boas tu vai atrair. Mas para chegar nesse nível, tu vai precisar exercitar. Então, tu vai precisar eliminar os pensamentos negativos, tu vai ter que controlar a tua mente, obrigatoriamente. Isso está na Bíblia, está dito, né? Controlar os nossos conflitos internos para que a nossa frequência de pensamento esteja sempre elevada. E é mega difícil, viu? É mega difícil, mas é muito possível. Mas é bem engraçado, porque eu sempre fui da opinião, assim, coincidência não existe, né? Porque às vezes, ai, que coincidência que aconteceu tal coisa. Não, tudo tem um motivo, né? Então, tem gente que leva mais tempo. Sintonizar com a rádio, né? Tu sintoniza com a rádio. Canal e 7. aí tu vai ficar ouvindo tiroteio, é porque tu sintonizou com aquilo. É bem isso. E além dos recursos financeiros, Ana, que outros aspectos podem contribuir para essa sensação de prosperidade, né? Que nem a gente falou, não é só financeiro, muita gente liga, né, com o aspecto de finanças, mas a vida próspera, né, inclui relacionamentos saudáveis, a evolução, saúde e tudo mais. Exatamente, a prosperidade é um guarda-chuva, né? E todas as áreas da tua vida precisam estar equilibradas para tu ser uma pessoa verdadeiramente próspera. E equilíbrio de acordo com aquilo que tu é, não com aquilo que tu vê. Então, uma vida próspera para mim é um casamento feliz, né? Os filhos saudáveis, felizes, crescendo emocionalmente seguros, né? Sem crises, né? Saúde, trabalho. Então, tu precisa avaliar o que te faz feliz, o que te faz bem. E aí tu vai avaliar a tua prosperidade. É possível ter tudo? É possível ter tudo. Porém, tu tem que ter consciência. Tanto de avaliar se um relacionamento não está sendo positivo e saudável e resolver, quanto admitir que sim, estava bom, estava muito bom esse relacionamento, eu que não estava sabendo reconhecer isso, né? Então, o trabalho é a mesma coisa, esse trabalho não me faz feliz, ele não me enche o coração, eu preciso mudar, eu preciso sair da minha zona de conforto, né? Porque a zona de conforto é um lugar que tu não quer estar, mas tu não consegue sair porque tu tem medo. A zona de conforto, ela não é bonita, ela não é boa. Normalmente ela é muito ruim, inclusive. Ela é péssima. Ela é péssima, exatamente. Então, a prosperidade está vinculada à tua capacidade de sair da zona de conforto, de se desafiar, de buscar felicidade, porque existem momentos em que a gente está reconstruindo a vida. Mas tu ter consciência que isso é um momento de reconstrução não vai te deixar no fundo do poço, não vai te deixar deprimida, vai te deixar apenas consciente de que eu preciso trabalhar mais nesse aspecto, eu preciso desenvolver mais esse aspecto para a minha prosperidade voltar. E que é um degrau, que tá fazendo alguma coisa e se movendo, né? Se movendo. Quando a gente entra em movimento, inevitavelmente alguma coisa vai acontecer. Tu tá em movimento. Pode não ser aquilo que tu esperava, mas normalmente é muito melhor. Se tu tá com aquela energia, né? Não, o papo tá ótimo, eu ficaria 24 horas aqui conversando sobre isso. Adoro, que nem a Ana disse, adoro falar sobre isso, eu também. Mas pra gente encerrar, eu tenho aqui a nossa última pergunta. Como que tu utiliza estratégias para se reconectar, né, consigo e cultivar a saúde mental? E o que também tu recomenda para quem tá buscando isso? Eu quero, né, ter mais qualidade de vida, ter uma saúde mental melhor e ser uma pessoa mais feliz e próspera. Olha, eu começaria pelo espelho. Eu começaria pelo olho no olho. Tu olhar bem dentro dos teus olhos. Tu vai ver que nem a cor dos teus olhos, às vezes tu sabe. Não é para olhar que tem ruga, que tem cabelo branco, que tem... Não é para olhar isso. É para olhar nos olhos. Essa conexão tua contigo mesma, ela é fascinante, tá? Então, eu começaria por aí. E eu começaria por essa autorreflexão, anotar, né, no caderno, o que tá te incomodando, isso aqui tá me incomodando, isso aqui não tá legal, isso aqui tá ruim, né, não sei o que fazer, pode colocar
o papel aceita tudo, então pode colocar, pode rasgar seda, pode fazer o que quiser. Mas tomar consciência, observar os sentimentos durante o dia, né? Então, tudo que te acontecer, ai, que fiquei com uma raiva daquela pessoa, aí, ou tipo assim, nossa, deu uma vontade de chorar, ou enfim, por quê? Começa a te perguntar. Porque tu sair desse estado infantil de que não consegue se defender, de não sabe o que está acontecendo, eu sou incapaz, eu não posso, é fundamental, não tem como, né? Adultos precisam ser adultos, né? E para isso precisa acessar a realidade da vida e não ficar esperando coisa, viajando, né? Tu tem que cair na real. Quando tu cai na real, e é nesses momentos de autorreflexão, tu consegue tomar uma decisão, tu consegue fazer uma escolha, tá? Eu aceito que isso é a minha realidade agora, o que eu posso fazer com isso, né? E aí tu toma um partido, tu faz uma escolha. E aí tu vê, às vezes tu precisa de um acompanhamento, às vezes tu estimulando, né, essa autorreflexão, tu já vai encontrar várias respostas, tomar bastante água, hidratar, porque isso ajuda o cérebro, controlar os pensamentos. Então, se tu tem dificuldade, se tu tá sentindo que tu tá com uma entropia, né, mental, que é esse excesso de pensamentos, e muitos deles negativos, tu vai precisar parar, respirar fundo, tu pode fazer oração, e se tu não consegue meditar, tu faz oração, 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 até aquilo sair, né? Tu pede ajuda para o universo, pede ajuda para os teus guias. Eu gosto muito assim, nossa, Deus, aí eu fecho os olhos assim, ó, são 3 minutinhos, ou nem isso. Eleva os teus pensamentos a Deus, a quem tu acredita, né? Teus mestres, anjos, guias, pede ajuda. Nossa, me ajuda que eu não sei o que está acontecendo, tá nebuloso aqui, eu preciso de um respiro, Uma luz. uma luz, né? Mas assim, ó, tu põe os pés na grama, tu pega uma música, põe no ouvido, dá uma caminhada, dá uns pulos, entende? Solta, porque normalmente a energia é presa, né? O mal-estar é a energia presa, então tu solta aquilo, né? E solta não é encher a cara, não é ir lá torrar o cartão de crédito, não é, gente, porque daí é pior, isso é autossabotagem. Dá mais problema, né? Arrumar mais problemas, sim, refletir mesmo e ver o que é possível fazer. Ana, amei nosso papo. O pessoal vai ficar salvo aqui também para quem não conseguiu assistir tudo, né? Então compartilhem acompanhando lá no perfil dela e espero com certeza te ter mais vezes aqui para a gente conversar mais né, sobre esses assuntos. Assim. Adorei, Carol. Obrigada de verdade pelo convite. Eu adoro falar sobre isso. Eu quero ativar o meu perfil também fazendo live. Teve uma época que eu fazia, agora eu quero ver se eu retomo. Eu adoro, mas realmente eu acabo fazendo outras coisas. Mas muito obrigada, viu? Um ótimo final de semana. Quem quiser pode me chamar e eu dou umas dicas aí também. Depois vai ficar no YouTube salva também, tá bom, pessoal? Beijo, Ana. Obrigada. Bom final de semana. Até a próxima. Obrigada pra ti também, Carol. Até. Tchau, tchau.